Isso, queridos, olha, quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana, ela não tinha entendimento de como adorar a Deus. Na visão dela, era a questão de subir no monte e adorar a Deus, ou ir lá no templo em Jerusalém. Mas estava começando uma nova era de adoração. Então Jesus disse para ela: mulher, vocês adoram o que vocês não conhecem. E depois ele explica: Deus é espírito. E procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Não é uma questão mais de local, de templo, de monte. Mas eles vão adorar a Deus em espírito, lá dentro. Então a coisa mais profunda que você pode fazer é você, na tua casa, na igreja, no carro, onde quer que você esteja, é você adorar a Deus. Ao invés de ficar pedindo um montão de coisas, quando você está com o coração apertado e preocupado, geralmente a gente quer chegar diante de Deus: oh Deus, a minha preocupação, o meu problema. Não fala nada, fala assim: Senhor, eu vou te adorar. E comece a adorá-lo. Adorar não é pedir coisas. Primeiro você deixa o seu coração se acalmar e vai dizendo assim: Senhor, eu te adoro, e declare o teu amor. Vai se aprofundando nisso. Deixa de pedir um pouco. E quanto mais você se praticar isso, sabe o que vai acontecer? Deus se revela, Ele abre o entendimento, se revela para o verdadeiro adorador. Ele abre o entendimento da palavra para o verdadeiro adorador. Às vezes você está adorando sem pedir nada, sem nenhum interesse. E naquele ato de adoração profunda que Deus quer, lhe vem um entendimento, uma revelação da verdade. Então pratique a adoração. Fale assim: amém. Então vamos rapidamente à palavra de Deus, eu tenho que resumi-la. Então vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Nós estamos naquela série de meditação de Colossenses. Você nunca mais vai esquecer disso. No capítulo 1, nós estamos no versículo 13 e 14. Então Colossenses 1, 13 e 14. E eu vou ler. Ele nos libertou. Presta atenção no tempo do verbo. Já aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas. Já fez isso. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, neste reino, o que eu tenho no reino? Nós temos a redenção. Alguma tradução fala pelo sangue, outras não. E a remissão de todos os pecados. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. E aqui está uma verdade gigantesca, uma dinamite, uma coisa explosiva do Evangelho, Senhor. Grande, muito grande. Assim abra o nosso entendimento, ainda que repitamos isso muitas vezes. Abra o nosso entendimento, nos dê graça para ouvir e para falar em nome de Jesus. Fale assim: amém. Então a pergunta que você nunca mais vai esquecer: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 3 coisas aconteceram com a igreja dos Colossenses que eles perderam Cristo de vista. A primeira delas, entrou o asceticismo. O que é o asceticismo? São doutrinas, são comportamentos, são coisas que as pessoas são levadas a fazer, que lhe trazem punição, lhe trazem sofrimento, lhe trazem penalidade, né? Então, quantas doutrinas ascéticas existem na igreja, que oprimem as pessoas, controlam a vida delas, proíbem elas de um monte de coisas, aprisionam elas dentro de um cativeiro, e falam que se elas não se comportarem assim, elas não são agradáveis diante de Deus, né? Doutrinas que levam as pessoas a sacrificar-se a si mesmo por causa de Deus, lhe trazem sofrimento, né? Temos falado, uma jovem, ela vai se dedicar a vida dela a ser freira. Ela vai para um convento, vai pôr uma aliança. Na religião dela, ela acha que fazendo assim, ela vai privar de ser uma mulher normal, de ser mãe, de ser esposa. Ela vai se trancar num lugar, ter uma disciplina severa contra o corpo, destruir todo o seu mundo emocional, porque na religião dela ela pensa que vai ser melhor para Deus. E assim os monges
E assim, muita coisa que existe são doutrinas ascéticas, ou seja, que lhe traz uma punição, um castigo, um sofrimento, uma penalidade que lhe custe coisas que lhe ferem, para você tentar ser um pouco melhor para Deus, porque na mente do asceta, né, do asceticismo, Deus só te aceita se você se penalizar. Você quer ver uma penalidade? A pessoa vai falar assim: você tem que fazer muito jejum, ficar sem comer, ficar sem comer. Uma irmã que tinha diabetes me ligou ouvindo uma pregação dessa no rádio. Ela disse: pastor, eu não posso ficar sem comer, eu tenho diabetes, se eu ficar sem comer, eu passo mal, me dá tontura, eu fico trêmula. Como é que eu vou cumprir isso? Então, o jejum é uma coisa da lei, praticada muito no Velho Testamento. E você vê muita gente impondo isso. Isso é asceticismo. Você vai ficar sem comer, porque sem comer lhe falaram que você vai expulsar o demônio, mas em nome de Jesus você expulsa todos os demônios. Sem comer você vai ter mais poder ou ficar melhor para Deus. Isso é asceticismo. Quanta gente priva o seu corpo de alimento achando que vai se tornar melhor para Deus. E diversas outras coisas que oprimem. Às vezes a pessoa está aprisionada dentro de uma igreja de tanta doutrina ascética, que lhe traz punição. As mulheres não podem cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo, não pode sorrir, não pode, um monte de coisa que nem na Bíblia estão. Que outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? O gnosticismo. O que é gnosticismo? É você ter experiências com qualquer coisa sobrenatural. Experiências que às vezes te descontrolam, apagam a tua mente, né? Te trazem uma transe descontrolada, né? Eles faziam até cultos a anjos. Os colossenses chegaram num ponto que eles se reuniam para prestar culto a anjos. Jesus, que é o criador dos anjos, muito maior que anjos, estavam sendo deixados de lado porque eles queriam experiências gnósticas, coisas que descontrolavam eles, que, sabe, apagavam a mente deles. E você vê muito isso no meio da igreja evangélica. Você vê gente que se apaga, cai no chão, roda que nem um peão, chuta as cadeiras, bate cabeça, dizendo que é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo, é o gnosticismo. Tem uma coisa na carne chamada feitiçaria, é obra da carne. E a carne gosta de coisas feiticeiras. E quantas vezes o crente é induzido a isso, a se descontrolar, por causa do gnosticismo. Você entrou na igreja, nós vamos ver mais para frente. Qual outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É mistura de coisas religiosas, né? Então você pega um pouquinho do catolicismo, um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, ajunta com alguma coisa do evangelho, e presta um culto a Deus com essa mistura hoje. Então nós vemos hoje o quê? Agorada, pão orado, fitinha da vitória, água do Rio Jordão, terra santa, rosa ungida, anelzinho de aliança, tijolinho da casa própria, chavinha de plástico da casa própria, e a pessoa sobe no monte, enterra um azeite, falou que consagrou um azeite, desce do monte, o azeite vai mudar a vida de todo mundo. Parece uma macumba isso, corredor de sal grosso para a pessoa passar. Isso é o misticismo. É uma mistura um pouquinho da macumba, do espiritismo, do catolicismo, ajunta um pouquinho com as coisas do evangelho e faz um culto. Deus abomina o misticismo. Quando Deus começa a tratar com o povo de Israel, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem representante de coisas do céu, da terra, nem debaixo da terra, não as adorarás e se prostrarás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus proíbe o povo dele de prestar um culto a ele misturado com outras coisas. Deus quer um culto de adoração limpo, puro. Então isso tudo entrou na igreja dos Colossenses. Então Paulo escreve esta carta para mostrar o quê? Que eles começaram a trilhar um caminho errado. E quando a igreja se enche dessas coisas, eles não confiam na obra da cruz. Eles não têm coração para acreditar no que Cristo fez. A pessoa acredita mais num óleo do que na pessoa de Jesus Cristo. Ela crê mais que uma rosa liberta ela do que aquilo que Cristo fez na cruz. Então a fé dela é invertida para o misticismo.
para a crendice. Então Paulo escreve essa carta para dizer, olha, vocês perderam Cristo de vista. Agora Paulo vai começar a trabalhar na carta para mostrar que Cristo é superior a tudo isso. Que a verdadeira fé cristã não é uma fé mística, simbolizada por um monte de apetrechos, horário, coisas inventadas pelo homem. É uma fé direta em Deus, pura, com conhecimento de Deus. Isso é o povo cristão, o que crê em Jesus Cristo, que tem Ele como sua força, sua garantia, sua coragem, sua vida, sua ressurreição, sua libertação, seu escudo. Jesus Cristo é tudo em todos. Essa é a fé evangélica. Os colossenses perderam isso de vista. Então, depois de Paulo fazer a oração, fazer alguma explanação, ele chega nesse capítulo 1, versículo 13, onde estamos, e fala da obra de Cristo. Ele fala, o que Cristo fez? Nos libertou, já libertou. Todo crente salvo é um liberto. Ele precisa acreditar, é um liberto do diabo, do império das trevas inteiro, transportado para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Então ele começa a dizer que Cristo é tão poderoso, tão grande, tão gigantesco, que ele, quando a pessoa crê, ele liberta a pessoa da mão do diabo, do império das trevas inteiro. Então todo crente tem que acreditar que Jesus Cristo é poderoso e libertou ele do império das trevas e transportou ele para o reino do Filho do seu amor. Tem que acreditar. O crente não acredita que é liberto. O crente não acredita que Jesus Cristo fez isso na cruz, arrancou ele da escravidão. Não acredita no poder. Ele fala assim, Jesus Cristo é poderoso, mas não acredita no poder de libertação que Cristo executou na minha vida, na vida de todo aquele que crê, porque ele se sente preso. Toda hora o diabo reina na vida dele. Tem os pregadores do diabo que só pregam o diabo dia e noite e dia. Enche a casa das pessoas de demônio. Tudo é um demônio no marido, na esposa, nos filhos, no quarto, no banheiro. Só demônio, só falam isso. Não conseguem entender que o crente é o liberto. Se ele é liberto, a casa dele é um lugar de paz, é um lugar, ainda que um filho não seja salvo, ainda que o marido não seja salvo, se a esposa é crente de verdade, ela é uma liberta, ela leva a bênção para dentro da casa dela, liberdade para dentro da casa. Um só dentro de casa é uma coisa poderosa para Deus guardar a família toda, ainda que o resto não seja crente. Acredita nisso? Porque Jesus é fiel a um crente só. Então ele fez isso, nós já explicamos isso. Depois ele fala que nós somos transportados para o reino, e neste reino nós temos a redenção. O que é redenção? O que é redenção? Nós temos. Então, é a libertação total da escravidão, da condenação através de um pagamento feito por um resgate. Então todo crente, ele foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus. Agora, meu irmão, quando eu falo crente, eu estou falando daquela pessoa convertida, salva, que nasceu de novo. Eu não estou dizendo esse monte de gente que vem para a igreja só para buscar alguma vantagem e não sabe o que é o evangelho. Quando eu falo crente, é aquele nascido de novo, filho de Deus de verdade, verdadeiro, que encontrou Jesus mesmo. Não é só aquela pessoa que vem na igreja, eu quero sair do vermelho, eu quero uma bênção, eu quero dar a volta por cima, eu quero um emprego. Porque hoje em dia tem milhares de pessoas que vêm para as igrejas porque lá oferece emprego, lá oferece sair do vermelho. O empresário vai lá porque alguém diz que vai tirar ele do vermelho. Eles não se converteram, eles não encontraram Jesus, eles encontraram uma organização que promete o que eles querem. Agora, o crente verdadeiro é aquele que encontrou Jesus de verdade, nasceu por dentro, nasceu do alto. É uma nova criatura, sabe disso, conhece isso, entende isso. Então essa pessoa está no reino. E ela tem a redenção pelo sangue. Então o que é a redenção? A libertação da escravidão. Vou dar o mesmo exemplo de sempre. Você foi na escola e estudou a história do Brasil, o período de escravidão no Brasil, sim ou não? Houve um período que vinham nossos irmãos da África, eles eram escravos aqui. Mas um dia, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea,
quando ela assinou aquela lei áurea, acabou a escravidão. Aqueles homens que eram escravos foram libertados, deixaram de ser escravos da noite por dia. Eles foram redimidos da escravidão. Isso que é a redenção. Quando Cristo vem no mundo, Ele morre na cruz, eu creio nele, é a minha redenção. Eu sou posto no reino dele, e é a minha redenção. Eu sou liberto total da escravidão. Por isso que o crente muda de vida, é liberto dos vícios, liberto daquela vida cega, porque ele foi redimido, foi libertado pelo poder de Deus. É a redenção. Cristo é o Redentor. A turma vai lá no Rio de Janeiro, vê aquela imagem com os braços abertos. Quem é aquele Cristo lá? Eles falam que é o Cristo Redentor, não é verdade? Então Cristo, aquilo para nós não significa nada, a não ser um lugar turístico muito bonito. Mas quem fez aquilo quis dar uma ideia da redenção de Cristo. Então, o Cristo é o Redentor, o que redime da escravidão e do cativeiro. Então, todo crente salvo é um redimido. Sim ou não? Aí você vai falar assim: pastor, mas eu sinto cada coisa dentro de mim, eu também. Mas nós somos redimidos, porém defeituosos. Então a pessoa pensa que para ser liberta, ela nunca tem que se sentir mal. Ela tem que ter todos os pensamentos perfeitos. Ela nunca vai ficar doente. Ela vai ter uma vida de super-homem. Não é isso. Eu sou redimido. Porém, um redimido defeituoso, ainda que se sente mal, que tem falha, que erra, que se irrita, que irrita as pessoas, que briga, que fica nervoso no trânsito, que é pecador, que reclama, que murmura. Mas eu sou redimido porque nasci de novo. Então imagina os colossenses ouvindo isso. Olha, ele nos libertou do império das trevas e nos redimiu. Então, olha, você precisa crer. A fé acende a coisa. Se você crê na palavra, uma hora faz assim. Você já deixou uma das bocas do fogão de gás aberta sem riscar lá o fósforo, o acendedor? Agora é tudo automático, né? Já tem a vela, né? Mas eu lembro que eu tinha um fogão que não tinha aquilo. Foi muito tempo atrás. Eu deixei aquilo aberto assim, fui pegar não sei o que. Eu falei, nossa, deixa eu acender. Quando eu acendi, fiz assim, ó, pum! Não dá uma explosão assim? Dá ou não dá? Né? É isso a fé. Quando você vai entendendo essa verdade, de repente, dentro de você, acontece. Por isso que eu tenho que olhar para a palavra, só para a palavra, nada além da palavra, até acender a coisa dentro de mim. Quando acende, nunca mais apaga. Então, quando acende esse ensino da redenção, nunca mais apaga. Eu nunca mais vou numa sexta-feira procurar uma libertação. Eu nunca mais vou fazer assim, sai, porque eu descobri que eu sou redimido. Eu nunca mais vou beber uma água orada, que nem existe essas coisas, é feitiçaria, para ser liberto, porque eu já descobri que eu sou redimido. Ninguém põe a mão na minha cabeça, nunca mais. Por quê? Porque eu sou um redimido, Jesus já me libertou. Eu não vou atrás de nenhuma oração forte. Por quê? Porque eu sou um redimido. Oração forte é a minha, é a sua. Sou livre, meus irmãos, livre dos homens também. Você entendeu? Eu não vou lá passar um óleo na testa, para quê? Sou redimido, acendeu, aconteceu dentro de mim. Eu estou vivo, estou enxergando a verdade. Você enxerga isso comigo? Será mesmo? Posso confiar ou eu saio desconfiado de você? Acho que eu vou desconfiar de você. Então isso é uma verdade gigantesca do Evangelho. É uma dinamite, é uma coisa explosiva. Quisera que alguém aparecesse na televisão um sábado ou um domingo de manhã, lesse esse texto e pregasse isso com ousadia para o Brasil inteiro ouvir isso. Que eu não ouço ninguém pregar isso, e é uma verdade explosiva do Evangelho. Como eu gostaria de ver uma hora de pregação sobre isso.
ao invés de ficar vendendo tudo, pedindo dinheiro o tempo todo, vendendo fita, CD, né? Bíblia da mulher, do homem, da criança, né? Ia lá e uma hora, e deixasse de anunciar um pouquinho a programação, e uma hora, só um dia pregasse essa verdade com autoridade. Você ia ver se não ia milhares e milhares serem libertos. Acreditar. Então, isso aconteceu na cruz. Paulo está dizendo, por que vocês estão deixando essas crendices entrar na igreja? Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos redimiu. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Deixa correr. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você já sabe que é capítulo 1, versículo 30 e 31. O que Cristo se tornou de nós da parte de Deus. Não veio de nós. Veio da parte de Deus. Ele fala assim no versículo 30 e 31 de primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. De quem nós somos? Nós somos dele. Em Cristo Jesus, onde nós estamos. Olha lá. O qual se nos tornou da parte de Deus. O que Cristo se tornou da parte de Deus para mim? O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Cristo se tornou da parte de Deus para mim a minha redenção, o meu livramento, a minha libertação. Ele se tornou, é da parte de Deus, não é? O homem não tem força nisso. Da parte de Deus, Cristo se tornou para mim a minha redenção. Então, se eu tenho Cristo, diz que sou salvo e creio nele, quem pode afirmar que eu não sou um redimido? O que o diabo vai fazer contra alguém que descobriu que é um redimido? Não faz mais nada. Ele foge de quem sabe essa verdade. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 20. Vamos lá para você entender. Mateus 20, versículo 28, que ele diz. Só vou ler o 28, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então ele está dizendo, o Filho do Homem é Jesus, ele não veio para ser servido pelos homens. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ali na cruz, ele deu a sua vida em resgate, ele me resgatou em resgate por muitos. Então nós, os redimidos, fomos resgatados pela vida de Cristo derramada e dada ali na cruz do Calvário. Então quando ele morre na cruz ali, eu creio, ele me resgata. Ele me resgatou, ele derramou o sangue dele é o preço pago pela minha redenção. Isso é muito grande, muito forte, isso sim é forte. Agora eu preciso entender e crer. Preciso sair desse evangelho misturado que me oprime, que me cobra, que me deixa nublado o tempo todo, né, que mostra um monte de coisas que não tem nada a ver. E acreditar naquilo que Cristo fez. Agora vamos lá, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler versículos 21 em diante. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha lá, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há, dado o verbo haver, existir, a redenção que existe aonde? Então essa redenção vem pela graça de Deus e ela existe em Cristo Jesus, onde nós estamos. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual, olha, isso é muito grande, no qual em Cristo, ele está dizendo, temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Cristo, onde nós estamos, nós temos a redenção pelo sangue, acabou. Então,
Quem descobriu isso é um crente ousado, corajoso. Se ele sabe que ele é um redimido, ele é capacitado a enfrentar tudo nesta vida. Se ele sabe que é um liberto, ele não é mais temeroso. Ele não vai mais viver, ele vai se levantar contra tudo que se levanta contra a vida dele, seja problema familiar, problema emocional, problema financeiro, problema físico. Ele sabe que é um redimido, ele tem coragem, é uma coisa que brota com o entendimento da redenção. Então ele não é aquele que vai se acovardar, ele vai enfrentar, pode cair em angústia, pode cair em tristeza, ele vai enfrentar, ele é corajoso, ele é um redimido, ele sabe que essas coisas não podem dominá-lo porque ele é um redimido. E a redenção não é porque ele jejuou, porque ele deu oferta, porque ele pagou dízimo, porque ele fez sacrifício, porque ele fez voto, porque subiu no monte. Não, a redenção vem pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso é a garantia da nossa redenção. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Já lhe foi revelado isso? Só mais um texto. Hebreus 9. Essa redenção, você já me ouviu falar isso pelo menos umas 1000 vezes. Mas Hebreus 9, 11 e 12, ela é eterna, não é uma coisa de prazo de validade. Não é uma coisa assim, Jesus Cristo me redimiu, eu fui liberto, mas daqui um mês acaba, eu caio no cativeiro de novo. Daqui outro mês eu acredito, vem outra validade, aí depois de 2 meses acaba a validade, eu caio no cativeiro de novo. Não, é redenção eterna. Uma vez feita, nunca mais eu vou ser escravo, para sempre. Então o que ele diz? Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, desta criação, não por meio de sangue de bezerros ou de bodes, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. E o que ele obteve para nós? Presta atenção. Tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Então, meu irmão, presta atenção. Uma vez que você creu em Cristo de todo o coração, se converteu a Ele, foi salvo, foi redimido, Jesus te libertou das cadeias. Talvez no começo da sua vida de fé você não sabe disso. Você precisa aprender no Evangelho, você tem que entrar nessas verdades. Talvez os primeiros anos da sua vida de fé, dependendo da igreja que você estava, nunca vão te ensinar isso. Mas tudo isso já era verdadeiro, só que era do teu desconhecimento. Mas uma vez que você foi redimido, essa redenção, isso que Cristo fez por você, é eterno. Nunca mais você vai voltar a ser escravo do diabo. Nunca mais na vida você vai voltar àquela velha vida morta que você tinha antes de nascer de novo. A redenção é uma coisa eterna. Eu não perco a redenção, porque ela é me dada por Deus e garantida pelo sangue de Jesus, é eterno. Agora nós vamos tomar a ceia. Vai beber o cálice e comer o pão. Ele disse: este pão é meu corpo que é partido por vós, faça isso em memória de mim. Depois ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue, faça isso em memória de mim. Esses elementos simbolizam o quê? O início de uma nova aliança, o Novo Testamento. E isso que eu estou te afirmando está inserido no Novo Testamento. Então ele disse que todas as vezes que fizermos isso, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então o que é anunciar a morte? É todos os feitos da cruz a meu favor. Então a ceia expressa todos os benefícios que Cristo conquistou para mim, me deu de graça na cruz do Calvário. E o ponto principal hoje, quando você tomar ceia, é isso: eu sou um redimido, meu Redentor me libertou. Assumir isso pela fé no seu coração. Não fica com a cabeça tonta, olhando para mim sem saber o que eu estou dizendo, hein? Você tem que crer nisso. Crer, acende a coisa no seu coração. Então esse será o principal pensamento da ceia, tá bom?